O governo Trump se manifesta pela primeira vez sobre a liberdade de expressão no Brasil. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes quer prendê-lo. Trump fala sobre o acidente aéreo nos Estados Unidos. Tarcísio comemora recorde histórico em São Paulo. Kassab afirma que Haddad é fraco e que hoje Lula perderia uma reeleição. Gastos de Janja permanecem sob sigilo. A eleição na Câmara e no Senado. Musk acusa Biden de gastar 50 milhões de dólares em camisinha. Aumento de salário de Lula, ministros e parlamentares causa indignação. Brasil enfrentará chuvas intensas e é montado gabinete de crise. Elon Musk é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no JD News. O presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, todos os seus ministros, os 594 deputados federais e senadores, os 11 ministros do STF e o Procurador-Geral da República passarão a receber cada um o salário de R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro. Ao todo, os integrantes da cúpula dos três poderes tiveram nesses 2 anos um aumento salarial que vai de 18% a 50%. Quem dera todos nós recebêssemos um aumento assim, né? Que absurdo. Conforme dados obtidos pela revista Oeste, o amigo de Janja, Jackson Raimundo, receberá um salário de R$ 15 mil para trabalhar na estrutura do governo. Para isso, Lula demitiu o renomado historiador Cláudio Rocha, responsável pela documentação histórica do Planalto. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou em um evento que o ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad, é fraco e que hoje Lula perderia uma reeleição. Em resposta, Lula disse que não quer entrar em confronto com o chefe do PSD. O PSD é considerado um aliado estratégico tanto pela esquerda como pela direita em 2026. Fernando Haddad foi questionado e se esquivou, dizendo desconhecer a declaração de Kassab. Hoje, em declaração à imprensa, Lula disse que Kassab foi injusto com Haddad. Em entrevista à CNN, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de perseguição e que o ministro do STF quer vê-lo preso. Abre aspas. Alexandre de Moraes quer me ver preso. Só não fui por causa da matéria de Greenwald. Moraes tem perseguido a família Bolsonaro já há algum tempo. Fecha aspas, disse Eduardo. E Elon Musk foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo seu apoio constante à liberdade de expressão como um direito humano fundamental e, consequentemente, levando a paz. A indicação ao Prêmio Nobel da Paz fortalece a imagem do indicado e dá mais visibilidade às suas ações e ideias. E Tarcísio comemorou os dados de que São Paulo registrou o menor número de homicídios desde 2001, com o aumento do efetivo da Polícia Militar e ao avanço da tecnologia contra o crime. Em 2001, São Paulo registrou 5.463 homicídios, número quase 11 vezes maior que o atual. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que o Bolsonaro é o nome mais competitivo para disputas eleitorais de 2026. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao canal do jornalista Cláudio Dantas. Zema afirmou que as pesquisas não apontam outro nome capaz de superar Bolsonaro em um confronto com candidatos da esquerda. Ele defendeu que Bolsonaro se torne elegível. Bolsonaro, no momento, está impedido pelo TSE de disputar cargos eletivos até 2030. De acordo com a apuração do Poder 360, o governo Lula apresentará uma proposta que visa mudar a lei de acesso à informação, mas a proposta não mudará a regra que trata do sigilo de gastos de Janja. Ela possui um gabinete próprio no Planalto, onde exerce influência em áreas do governo e tem acesso ao celular de Lula. Os gastos de Janja permanecem sob sigilo. O PT convocou a Meta, dona do Facebook e Instagram, para dar um curso sobre redes sociais para diretores e militantes petistas. A decisão surpreendeu
devido às fortes críticas que o partido investiu na Meta, com inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamar o dono da Meta, o Mark Zuckerberg, de troglodita. O curso está marcado para 17 de fevereiro, com foco aí nas estratégias de engajamento no Instagram e Facebook. A secretaria comandada por Elon Musk no governo de Trump descobriu que Joe Biden iria enviar 50 milhões de dólares em preservativos para a faixa de Gaza. Elon Musk disse que os gastos com preservativos é apenas a ponta do iceberg. Em outra publicação, Musk disse acreditar que 37 milhões de dólares desse montante foi para fundos do grupo terrorista Hamas e não para a compra de preservativos. Em declaração à imprensa, Lula atacou Trump, declarando indiretamente que não se pode permitir o crescimento da direita no mundo como está acontecendo, causando um risco à democracia. Lula ainda ameaçou o presidente dos Estados Unidos, dizendo que se Trump taxar o Brasil, ele irá revidar. Porém, Trump declarou que quer direitos iguais e que os Estados Unidos pagam altas taxas ao Brasil. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, deve lançar sua pré-candidatura à presidência da República em até 2 meses, querendo concorrer pelo PSD de Gilberto Kassab. O problema é que Kassab pretende fazer eventuais alianças com o PT ou o PL, levantando dúvidas sobre Ratinho Júnior como candidato pelo PSD. Por conta disso, Ratinho Júnior está sendo assediado por outros partidos para sua candidatura. A Justiça mandou prender Luciane Farias, a dama do tráfico, casada com a liderança do Comando Vermelho. Ao longo de 2023, a dama do tráfico esteve em reuniões com autoridades do Ministério da Justiça durante a gestão de Flávio Dino. A decisão da prisão foi feita pela juíza Rosália Guimarães, por associação de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. E pasme, começa a vigorar a partir deste sábado mais um aumento dos combustíveis. O preço da gasolina e do etanol subirá 10 centavos por litro e o diesel e o biodiesel 6 centavos por litro. O aumento refletirá mais ainda nos preços dos alimentos e de tudo que dependa de transporte para a distribuição. E neste sábado, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal escolhem quem serão os próximos presidentes de cada casa legislativa. 2 dos cargos mais importantes, Hugo Mota, do Republicanos, já está definido entre os partidos como novo presidente da Câmara dos Deputados, no lugar de Arthur Lira, e Davi Alcolumbre, do União, já definido como presidente do Senado, no lugar de Rodrigo Pacheco. Luiz Stuhlberger, diretor executivo renomado da gestora de investimentos Verde Assest, afirmou durante a Latin America Investment Conference que a avaliação do Brasil não é boa e que o Brasil poderá enfrentar uma grave crise econômica, e completou, abre aspas, alguma coisa tem que acontecer, como uma mudança de mentalidade ou de governo, senão o Brasil quebra. Fecha aspas. O governo Trump se manifestou pela primeira vez sobre a liberdade de expressão no Brasil. A manifestação ocorre após uma audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União sob o controle das redes sociais. O evento brasileiro aconteceu no dia 22, onde os convidados para representar o Facebook, Instagram, X, Google e TikTok decidiram não comparecer. Em declaração, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que apoiam e defendem o direito fundamental dos americanos à liberdade de expressão e vai combater a manipulação de informações estrangeiras com a verdade. O Metrópolis questionou o governo norte-americano sobre como equilibrar o combate à desinformação, protegendo a liberdade de expressão. Em resposta, o departamento americano afirmou, abre aspas, o Departamento de Estado apoia e defende o direito fundamental à liberdade de expressão. Fecha aspas. Em declaração à CNN, a Polícia Federal quer barrar a regulamentação de bingos e cassinos no Congresso.
A corporação acompanha assuntos que podem impactar no trabalho dos policiais e a preocupação é com a possibilidade de crimes como lavagem de dinheiro com a regulamentação dos bingos e cassinos. A Polícia Federal pediu mais prazo para concluir inquérito do ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula, Silvio Almeida, suspeito de assédios sexual e moral. A solicitação foi feita ao ministro André Mendonça, relator do caso, no STF. Todas as denunciantes do caso já prestaram depoimento. Além da ministra Aniele Franco, uma advogada e 4 ex-alunas de Silvio Almeida relataram que foram vítimas de assédio. Ele nega todas as acusações. O Brasil enfrentará um período de chuvas intensas até este fim de semana, atingindo principalmente as regiões centro-oeste e sudeste. Uma onda de umidade intensificará as chuvas com possibilidade de fortes tempestades. Há alerta de alagamentos em São Paulo e Rio de Janeiro. O governo de São Paulo manterá um gabinete de crise até este domingo, dia 2. Um avião comercial com 60 passageiros e 4 tripulantes e um helicóptero militar com 3 soldados colidiram no ar em Washington, capital dos Estados Unidos, na noite de ontem, dia 29. A batida ocorreu próximo ao aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais. O presidente Donald Trump usou as redes sociais para questionar as razões do acidente, onde afirma que a tragédia poderia ter sido evitada. Abre aspas. Por que o helicóptero não subiu ou desceu? Ou virou? Porque a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se eles viram o avião. Esta é uma situação ruim, que parece que deveria ter sido evitada. Não é bom, disse Donald Trump. As 2 aeronaves caíram no rio Potomac após a colisão. O avião se partiu em vários pedaços e ficou submergido em uma profundidade de cerca de 2 metros. E em uma temperatura de 2 graus negativos. Não houve sobreviventes. Mais tarde, Trump falou à imprensa e classificou o episódio como uma tragédia de terríveis proporções e que tudo será apurado. E por hoje ficamos por aqui agradecendo o carinho da sua audiência e também do seu like. Se inscreva aqui no canal do JD News, curta, deixe o seu comentário, compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. É um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima edição do JD News Brasil. Até lá!